Queridos amigos, que alegria mais uma vez o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Queridos amigos, como é bom ter a sua presença pela nossa TV A Caminho da Luz. Como é bom estarmos juntos para estudarmos o capítulo 22º, Irmã Clara. Então nós vemos agora que os dois personagens que ficaram para o final é Odila e também Zulmira. Vamos ver que Odila encerra as conversas na gritaria, não aceita ajuda, não abre mão de Amaro, não quer conversa, vai continuar subsidiando Zulmira. Então nós vamos ver entrar uma nova personagem, Clara. E essa personagem vem num momento muito importante. Eu vou deixar para estar comentando no discorrer da mensagem, porque vale a pena nós prestarmos atenção, porque já começamos a estudar a mente humana. E aqui nós vamos ter o desdobramento da mente humana. Vamos então iniciar cumprimentando o nosso querido André Luiz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que privilégio iniciarmos mais um vídeo. Já passamos da metade do estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Que alegria em estarmos juntos, que alegria em ter o nosso telespectador e humildemente rogamos que os benfeitores amigos possam nos intuir para sermos os mais fiéis, fidedignos na leitura e na interpretação ditada por André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje iniciaremos o capítulo 22º. Irmã Clara. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva rebelado, ou para junto de Amaro paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Então aqui, André Luiz diz, olha, se dependesse de mim, eu gostaria de estar acompanhando ou Mário Silva ou Amaro para acompanhar como é que vai ser o dia. Apesar deles não se lembrarem nitidamente o que aconteceu à noite, eles já acordaram pela manhã com sinais de que tiveram uma noite horrível. Mário Silva, inclusive, teve até algumas palpitações no coração, nós já vimos que ele não passou bem ao acordar, com um pouco de vertigem. Então, isso é normal quando o espírito tem uma noite muito atribulada. Mas eles têm que focar agora em Odila. Esse é o problema. Então, o nosso irmão está dizendo a eles, Clarencio, que precisa agora focar no caso Odila. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? Então aqui nós vemos que coisa interessante, não é? Clarencio estava sendo perfeito na condução de tudo. Para André Luiz, Clarencio estava sendo ali um grande professor. Se ele havia resolvido o problema de Armando, o problema de Esteves, o problema de todo aquele pessoal que estava ali envolvido naquela guerra do Paraguai,
por que ele não conseguiria também ajudar Odila? Por que havia necessidade de procurar uma terceira pessoa, Clara? E não é de hoje. Nós já notamos nas obras de André Luiz que é muito comum isso. Os benfeitores espirituais recorrerem a um espírito para determinada circunstância. Então nós percebemos isso e aqui não é diferente. E agora nós vamos ver Clarencio falar por que ele vai recorrer a Clara. O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. Iludes-te. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Então, essa questão explicatória de Clarencio é uma questão, primeiro, ele se coloca numa posição de humildade. É importante nós referirmos que Clarencio, dos livros de André Luiz, ele é um ministro de uma cidade que no mundo espiritual exerce um papel importante, que é a cidade de nosso lar. Mas ele, revestido de humildade, revestido de bom senso, ele diz, olha, eu estou habilitado a falar para inteligências. É mais ou menos o que nós vimos no caso de Cipriana em livros anteriores, é mais ou menos o que Calderaro falou no livro No Mundo Maior. Na minha visão, essa parte aqui foi enxertada, porque André Luiz sabia disto, mas é para nós. Isso não foi para André Luiz, ele vivenciou essa questão. Em 2 outros livros, a questão e o modo operante foi o mesmo. Aqui talvez André venha explicar a questão de que André também queria colaborar com a questão de Hilário. Vamos relembrar que Hilário é principiante nessas atividades e vamos perceber que em alguns momentos dessa história maravilhosa nesse livro, André Luiz percebe que as perguntas de Hilário é exatamente as perguntas que ele tinha, que ele teve e que ele fez em outros momentos, mas que foi importante, porque ele recordou muito daqueles aprendizados, né? Eu me lembro, nesse momento, um dos primeiros casos que foi atuado no livro No Mundo Maior foi de um filho do coração que, não aceitando o comerciante que lhe adotara pelo coração, não lhe deu o devido valor, o filho do coração se sentiu na obrigação de tirar satisfação, e naquele coração acalorado ele tirou a vida daquele que lhe deu emprego, dignidade, casa e estudo. E no mundo espiritual, esse pai do coração não lhe havia perdoado. E Calderaro diz, o que Clarencio diz há pouco, olha, nós estamos habilitados a tratar pessoas igual Armando, igual Leonardo Pires, pessoas que falharam pelo intelecto. Mas quando a pessoa falha pelo coração, somente um outro coração. E o que me chamou a atenção é que até agora, geralmente foi mulher que trabalha nesse campo igual Clara. Não estou dizendo que os homens não despertaram os sentimentos, mas as mulheres são mais coração e para esse tipo de atividade consegue um êxito quase infalível, como nós veremos hoje uma nova irmã aparecendo na vida de André Luiz, na vida de Hilário e na nossa vida dos leitores apaixonados pelas obras do espírito de André Luiz. Então aqui nós vemos que Clarencio diz que às vezes a doutrinação não resolve certos casos, tem que ser o amor. Vamos continuar. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório. Contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima, cercada de arvoredo, que servia de enfeite
a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se-nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Então aqui nós vamos ver a descrição de um lugar muito bonito, um belo lugar, onde Clara tinha uma instituição, vamos dizer assim, era uma casa que abrigava ali um pouco mais de 40 jovens que recebiam orientação de Clara. Então nós vamos conhecer um pouquinho essa instituição e ele descreve a beleza do lugar, com flores, com árvores, aquele casarão sucinto. Então nós vamos agora adentrar a esse campo. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Então aqui não é uma instituição como nós vimos na instituição de Brandina, onde Brandina trabalhava, onde estava Júlio, que é uma instituição para crianças. Aqui ele mesmo diz que é um colégio para jovens. Então aqui são aqueles jovens que desencarnam já com uma idade um pouco mais avançada, dos quais alguns são levados para essa instituição. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalaram à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. Então nessa sala, quando eles chegaram, irmã Clara estava dando uma aula para 40 jovens, não é? Então, ela está ali ministrando uma aula para eles. Ela vai convidar André Luiz, Clarencio e Hilário para participar do final desta aula. De olhos rasgados e lúcidos, ali marcare magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos, pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, acentuou a interlocutora, encantadoramente natural. Achamo-nos num curso rápido, acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Então ela deixa bem claro, né, que ali não é uma escola, é um centro educandário, onde aqueles jovens estão ali aprendendo a ter uma convivência, não são ou não têm a ideia da escola tradicional que todos nós conhecemos. Então eles não estão ali tendo uma aula de um professor, não. Eles estão tendo uma visão de uma pessoa que está trabalhando com eles alguns tópicos. E nós vamos ver que o tópico que está sendo mencionado aqui é a importância da fala, a importância da mente. Então nós vamos ver o que ela está declinando aqueles jovens nesse dia. Então ela convida os 3, olha, sentam aqui, eu estou ministrando aqui uma palestra para esses jovens e vocês participam conosco. Fitando bondosamente o ministro, rematou: sentem-se, sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. E voltando à poltrona que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas,
libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força. Através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividades, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Aqui, esses dias atrás, nós tivemos o Dr. Marco Antônio, que é um pseudônimo utilizado pelo Dr. Adroaldo Modesto Gil, que quando esteve encarnado foi um médico psiquiatra, até teve um estudo, morou, casou com uma itapirense e depois foi para Belo Horizonte, Uberaba e desencarnou relativamente jovem, na casa dos 50 e poucos anos. Esse mentor espiritual amigo, recentemente, quando nós fomos iniciar uma nova atividade no centro, o auxílio espiritual à distância, ele disse para nós que ajudávamos no comentário, aos domingos pela manhã, às 9 horas, ao vivo aqui pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, ele dizia da importância de nós só fazermos uma prece, a leitura ou comentário quando estivéssemos bem. Se naquele dia que nós fôssemos convidados ao trabalho, nós estivéssemos angustiados, preocupados, não era para nós participarmos ali da mesa, era para nós ficarmos na sustentação para recebermos o auxílio, porque a nossa palavra poderia estar carregada de doce beleza na forma de falar, mas as suas energias eletromagnéticas carregadas de preocupação, ansiedade e medo. Então, venho falar muito a respeito do que a nossa irmã Clara está falando hoje. A palavra não tem que ser filtrada apenas na oratória. Eu dei um exemplo de uma atividade que ocorreu na desobsessão para uma atividade orientada para o público em geral. Mas a palavra, ela pode ser usada em todos os sentidos, numa conversa, numa reunião, numa assembleia, numa situação do nosso dia a dia. Dentro da nossa palavra está carregado de energias positivas, se somos uma pessoa minimamente equilibrada, minimamente centrada, minimamente educada, não do muito obrigado, por favor, não, educada nos sentimentos. Como pode ser carregada negativamente? Pessoa saturada de verniz da educação, mas de maus hábitos espirituais. Então, o que nossa irmã Clara está dizendo é uma aula curta no único parágrafo da importância da fala, da importância da entonação da voz e do quanto que isso pode modificar no nosso diálogo diário. Veja que ela não se comporta como uma professora, é um bate-papo onde ela coloca o amor sublimado, que é o porquê que Clarencio foi procurar ela para ajudar no caso de Odira. E eu vou pedindo a você também, que está estudando pela primeira vez conosco, não esqueça de ir para a página da TV A Caminho da Luz e assistir desde o prefácio. É uma história que envolve 2, 3, 4 reencarnações de alguns personagens, e os personagens são os mesmos, vivendo a mesma trama que nós ali estamos trazendo desde a época da Guerra do Paraguai. Então é muito importante você acompanhar tudo isso, porque nós vimos no final do capítulo passado, Odira não se continha, ela falava com Amaro aos gritos, ela não tinha um controle na sua voz, um controle na sua mente, por isso que Clarencio vai pedir socorro a ela. E há pouco nós falamos do AED, Auxílio Espiritual à Distância. Quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. É uma atividade do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em que utilizamos o YouTube como meio de ligação
totalmente gratuito, e você pode tirar a sua dúvida pelo WhatsApp da TV, que estaremos encaminhando diretamente a carta de tratamento e tudo mais. É 19 997 782794. Dando continuidade na leitura. Dentro da pausa ligeira, que se fizera espontânea, simpática senhora interrogou: mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora, calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Sorrindo, bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos, junto de nós, alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados e se interiorizando provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Então aqui nós vemos dois pontos importantes que vale a pena a gente recapitular um pouquinho, né? Então coloca um pouquinho uma palavra que é a cólera. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fez questão de colocar para nós duas mensagens da espiritualidade falando sobre a cólera. Inclusive uma delas é muito interessante, de Hahnemann, onde vem trazer para todos nós, com muita propriedade, olhando os aspectos, principalmente Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, a importância do desequilíbrio orgânico que nós geramos quando a nossa mente em estado de desequilíbrio faz com que a nossa boca se torna, muitas vezes, um processo destruidor. Porque a cólera tem uma mensagem entre as duas que diz assim: se o homem se visse diante de um espelho os resultados da cólera, ele ficaria envergonhado. Primeiro, nós perdemos a razão, porque nós passamos de uma maneira em estado de cólera a falar coisas e acabamos nos destemperando. E depois não temos controle daquilo que nós falamos. E aí a pessoa diz para nós: você disse isso e isso. Eu digo: eu não. Então nós vemos que a cólera ainda é um dos grandes vícios do homem na Terra que nós temos que aprender a combater. Qual é o contrário da cólera? A paciência. Tem um outro ponto que, dando continuidade nessa leitura, ela fala para todos nós essa parte do isolamento, o material isolante da oração ou da paciência. Então, às vezes, quem está do lado, que consegue ter a oração naquele momento, que consegue ter a paciência, é como se fosse um isolante, consegue isolar aquela pessoa naquele momento, tranquilizando o seu coração, tranquilizando a sua alma. A cólera, num processo eletromagnético, traz consequências, muitas vezes, irreparáveis. Quantas pessoas que no momento da cólera não têm um AVC? Quantas pessoas no momento da cólera, logo em seguida, ataca sua gastrite nervosa? Quantas pessoas, depois de um estado de cólera, têm o seu coração agitado? Quantas pessoas têm problemas na laringe?
e depois, no estado de cólera, aumenta o tom da voz e acaba comprometendo esses órgãos. Então, o maior prejudicado com o estado de cólera, primeiro são as pessoas que se afastam de nós. Mas o principal é que nós estamos prejudicando essa ferramenta. É isso que Clara está explicando para todos eles quando nós temos esse desequilíbrio. Um moço, com evidente interesse nas lições, argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica, que é uma orientação que serve para o espírita e para o não espírita. É uma orientação porque nós temos os hábitos, seja dos nossos antepassados, principalmente quem vem de herança italiana, espanhola, portuguesa, mas nós também não podemos usar isso como desculpa. Isso é uma reeducação. Nós precisamos reeducar a forma que nós falamos, porque se nós não reeducarmos aqui, nós podemos padecer no mundo espiritual. Já pensou nós diante de um ministro, de uma cidade que nos receba, e a pessoa vai dar uma opinião contraditória e a gente parte para cima da pessoa gritando como fazemos aqui? A pessoa não vai dar nem ouvidos para nós. Então, indignação, a irmã Clara diz que todos nós possuímos, mas indignação é uma coisa, falta de educação é outra. Indignação, lutar pelos nossos direitos, irmos atrás de quando nos sentimos prejudicados, ela diz que isso daí é mais do que justo. O que não é justo é exaltar a voz. Quando nós estamos perdendo na argumentação, nós partimos para a moral da outra pessoa, em vez de nós debatermos ideias. Nós começamos a ofender gratuitamente. Nós perdemos a razão. Então nós saímos dando tiro em tudo. Por isso que, se nós víssemos a forma de nossa indagação, também nos assemelharíamos muitas vezes a um monstro, no sentido da fala, no sentido dos exemplos que nós damos. Então ela diz assim: vigia, tenham as indignações, corram atrás, mas sem perder a paz de espírito, sem perder a razão. Quantas pessoas não estão com a razão, mas perdem na forma que mostram a sua argumentação? Eu posso estar com a razão, mas eu não posso humilhar o meu próximo. Eu posso estar com a verdade, mas eu não posso fazer disto uma arma que vai destruir o outro. Eu tenho que usar isso com sabedoria. Eu tenho que usar isto com equilíbrio, com serenidade, com um modo que a pessoa vai ouvir, a pessoa vai falar: que interessante, o André tinha razão.
realmente eu estou fazendo uma coisa que não está certo. Agora, se eu parto para a ignorância, se eu parto para a briga gratuita, a pessoa não vai dar ouvidos e, pelo contrário, vai ter em mim um opositor. E não vai procurar refletir no que eu disse, vai procurar novas formas de me prejudicar. Então, quando ele fala para nós, por que não substituir a palavra cólera pela indignação? Logicamente, ela faz aqui uma abordagem que nós já até mencionamos. Quando nós, na nossa casa, temos a luz elétrica, nós temos fora da nossa casa o chamado poste. O poste dentro da nossa casa é ligado a um poste que está na rua. Esse poste, de tempos em tempos assim, ele tem o chamado transformador. Os transformadores é o que faz a distribuição da energia para cada casa. Quando as casas começam a usar uma quantidade maior de energia, consequentemente os transformadores são desativados, eles são desligados quase que automaticamente. Isso acontece muito. Às vezes eles põem um transformador pequeno, todo mundo começa a usar em grande quantidade aquela energia, aí tem que chamar para a empresa elétrica para que ela possa substituir e colocar naquela rua um transformador maior. O que Clara está explicando àqueles meninos que estão ouvindo a ela? A cólera é como um transformador. Quando nós ligamos muitos produtos ao mesmo tempo, ela dá um repique de energia. Ou seja, quando nós, no processo emocional, entramos em estado de cólera, é como se nós colocássemos muito instrumento para ligar aquela força elétrica. E aquilo acaba dando, então, uma carga sobrenatural em cima daquele transformador. Então, a nossa mente, ela tem que ser controlada. E é por isso que eu citei há pouco que as pessoas ficam doentes. Exatamente por quê? Porque nós desequilibramos a mente e fazemos com que o nosso corpo sinta todo esse desequilíbrio. E ante a assembleia que se registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu, depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se demande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Então nós percebemos aqui que um dos maiores problemas da humanidade é o nosso desarranjo psíquico. Quando a nossa mente se desequilibra, nós conseguimos desequilibrar outras pessoas. Se nós analisarmos bem,
todo o estudo que nós estamos fazendo desse livro, usando todos os personagens, nós vamos ver que todos eles, basta pisar o pé, eles demonstram quem eles são, através da cólera. Então, aquela lição, na verdade, estava servindo para André Luiz e também para Hilário, porque ele estava em dúvida por que Clarencio foi chamar a irmã Clara para ajudar com Odila. Odila estava revoltada, ela não aceitava ajuda, ela estava em desequilíbrio, ela estava totalmente transtornada, ela não conseguia mais conversar com ninguém. Ela só sabia gritar, só sabia se impor. E quando Clarencio diz, nós temos que ter uma pessoa que haja mais com o amor do que com a razão, eles não entenderam, porque eles achavam que Clarencio tinha condições para atuar naquela condição. Então agora, lógico que tudo isso é programado, lógico que tudo isso foi, de uma certa forma, feito com que eles pudessem ter essa lição para aprender um pouquinho mais. Eles estão entendendo agora que eles vão tratar de um caso que é só o amor. O amor em potência é que vai ajudar essa nossa irmã. Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse em vulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diprofonia? Sem dúvida, informou a instrutora solícita. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo alheia observação, aprendemos, pouco a pouco, a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Então isso é educação, quer dizer, é uma educação íntima, é o chamado reforma íntima, que todos nós tanto decantamos no movimento espírita. Isso é um vício que nós carregamos e que tem trazido sequelas de inamizade, de perseguições até hoje, por essa maneira de nós nos comportarmos intempestivamente. Então a paciência, a ciência da paz. O que Clara está dizendo é que quando eles passarem a ter um controle, um domínio sobre a sua mente, logicamente o seu corpo vai ser beneficiado em primeiro lugar, porque não vai ter esse choque elétrico, essa descarga elétrica mental negativa que acaba envolvendo alguma parte do perispírito que está comprometido e acaba tendo problema no chamado princípio vital. A vitalidade daquele órgão muitas vezes é afetada pelo desequilíbrio do nosso pensamento. Então é muito interessante esse estudo, é muito interessante nós analisarmos que estamos aqui para nos modificar e que somente o amor, como nos ensina o Evangelho, como diz Pedro, o amor cobre multidões de pecado. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e à maneira de um anjo maternal dirigindo-se aos filhinhos, comentou, ainda por alguns minutos, o tema singular, com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou, com carinho, quantas particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Então aqui, para que o André possa encerrar
a leitura. Então veja, eu até numa live recente que nós fizemos sobre uma pergunta, eu estava exatamente colocando a importância dessa mensagem de amor que o Evangelho de Jesus traz, principalmente nesse momento da pandemia. E eu dizia uma coisa que eu ouvi na casa do Chico: quando você tiver que pedir uma tarefa a alguém, peça sempre àquele que está altamente atarefado. Porque esse vai até dizer, nossa, eu tenho tanta atividade, mas vai assumir a tarefa. Se você olhar aquele que você fala, poxa, aquela pessoa está com pouca tarefa, com pouca atividade, se você convidar ela, ela vai sempre arrumar uma desculpa e não vai realizar. E é por isso que ela já tem poucas tarefas. Então nós vemos aqui, por que ele procura Clara, que já tinha tantas tarefas? E Clara, em nenhum momento a gente percebe que ela diz assim, ô Clarencio, eu estou com tanto serviço. Clara, então, com muito amor diz, Clarencio, põe-me ao par daquilo que vocês precisam para que nós possamos trabalhar em nome de Jesus. Olha que coisa interessante, né? O convite ao trabalho, André. Interessante isso. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida, e, afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Então aqui nós vemos que quando Clarencio expõe que é um caso de um irmão encarnado que está sendo, de uma certa forma, obsediado pela própria esposa que já se encontra no mundo espiritual, então ele percebe, as pessoas que ali estavam, que Clara chorou. Logicamente relembrando algo que viveu de maneira semelhante. Então nós vemos a importância do testemunho baseado nas experiências. Ninguém pode falar daquilo que não viveu. Ninguém pode falar daquilo que não sentiu. É por isso que as religiões falharam, porque acharam que preparando os seus membros seria o suficiente no campo da teologia, no campo dos conhecimentos da cátedra, da fala, poderiam resolver os mais difíceis problemas enredados no coração humano. E aqui nós percebemos mais uma vez que a dor e as experiências das pessoas é que ajudam e muito as criaturas a caminharem na busca de auxílio àqueles que estão passando os mesmos problemas. Queridos amigos, o estudo é apaixonante, o estudo nos ensina sempre, cada dia mais. Convido as pessoas a acompanharem desde o princípio da série de André Luiz, desde o livro Nosso Lar até o presente livro Entre a Terra e o Céu. O canal da TV A Caminho da Luz é um canal pertencente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que fica na cidade de Itapera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e habilite as notificações. Nesse vídeo que você está nos acompanhando, você tem a oportunidade de deixar o seu like e também deixar o seu comentário. E do lado do botão inscrever no canal, você está vendo o botão Seja Membro. É a oportunidade que você tem de cooperar com as atividades assistenciais que nós temos aqui na cidade de Itapera.
distribuição de refeições, distribuição de agasalhos, distribuição de cobertores, distribuição de cestas básicas, distribuição de livros. Então a sua ajuda ela é fundamental para continuarmos com este e com outros projetos. Também convido as pessoas a entrarem em contato conosco pelo WhatsApp da TV, 19 997 7827 94, e pelo Telegram, procurando o nosso canal que é Divulgando Espiritismo. Eu também deixo o convite a conhecerem os livros de minha autoria e outros livros que estão na loja virtual da TV, que também tem a finalidade de auxiliar nas atividades que temos no CEPAC. Os livros físicos estão em loja.acaminhodaluz.com.br e os livros virtuais você encontrarão na plataforma da Amazon. A sua ajuda ela é muito importante. Queridos amigos, como o tempo passa rápido, vamos encerrando o programa pela TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Gratidão pela sua presença, pela sua companhia e pela sua audiência. Que nosso Senhor nos abençoe e nos envolva, hoje e todo sempre. Até o próximo programa.